Olá, nós daremos continuidade então ao estudo da nossa lição. Esse tópico fala sobre um conselho que Jetro deu a Moisés. Nós vimos aqui no tópico passado que o encontro que Moisés teve com o sogro, com a esposa, a comemoração pelas bênçãos que Deus fez a todo o povo, a Moisés também, a companhia divina. E agora aqui na pergunta A, fala o que foi que Jetro observou sobre a obra de Moisés como juiz e qual foi a resposta do grande líder. O que Jetro observou? O dia anterior foi muita festa, comeram, ofereceram sacrifícios de gratidão a Deus, fizeram muita coisa e com certeza foi um dia muito longo também para Moisés. Mas logo cedo, outro dia, e agora ele se junta, ele se assenta e o povo inteiro vem ao encontro de Moisés agora para julgar, para que Moisés pudesse julgar o povo. Olha só, que pesado. Quantas pessoas mais ou menos tinha, fazia parte daquela multidão guiada por Moisés? Alguns falam de 2 milhões, outros de 3 milhões, 3 milhões e pouco. Mas, na verdade, isso era um país, era uma nação. E Moisés, além de ser o chefe de Estado, líder religioso, ele estava agindo também como juiz. Imagina a fila que não era. Uma pessoa só julgar causas e questões de 2, 3 milhões de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas. Então isso era muito pesado. Primeiro para Moisés, sobrecarregava muito ele, deixava ele exausto, extremamente cansado. E também para o povo, que ficava o dia inteiro. Por exemplo, neste caso aqui que Jetro comentou, ele ficou desde a parte cedo da manhã, por exemplo, o sol nasceu e até o pôr do sol. Ele estava ainda resolvendo questões do povo. E Jetro falou assim: não, o que você está fazendo, Moisés? Isso é demais, você está acumulando muita função para você, está sendo pesado para você e também está sendo pesado para o povo, que eles ficam em pé o dia inteiro aí no sol. É muito cansativo para eles também. Por que você está fazendo isso? Então Moisés falou: é que o povo vem a mim. Eu acho interessante que nesta parte aqui, Flávio Joséfo comenta que Moisés gostava muito de estar junto com o povo e também era querido pelo povo. Vocês conseguem entender isso aqui? O povo gostava demais de Moisés, tinha um carinho especial por Moisés. Tanto que Flávio Joséfo comenta que quando Moisés dava a decisão dele, falava: ó, é assim ou não, é da outra forma, tanto a parte que era agraciada ali de forma positiva, quanto a de forma negativa, que era negado, os dois saíam contentes pela decisão de Moisés. Os dois saíam satisfeitos. Porque Moisés, sim, ele era um ótimo juiz, né? E ele tinha o carinho do povo. Mas Jetro falou para ele: não, você está fazendo aí algo que não é bom. Você está cuidando aí de um país sozinho, sendo chefe de Estado, chefe espiritual e ainda de tudo juiz. Você está acumulando um cargo que você não precisa, está sendo muito pesado para você. E a pergunta B: que conselho então o piedoso sacerdote deu ao genro? Qual foi o conselho? Olha que interessante. Ele falou: Moisés, isso não é bom o que você está fazendo. Então não faça isso. Me escuta que eu vou te dar um conselho para você resolver essa situação. Me escuta. Procura homens capazes, tementes a Deus. Pessoas que possam pegar junto com você, homens confiáveis, que repudiem a desonestidade. E agora você compartilha o seu trabalho com eles. Faz sentido para nós hoje, não é? Muito lógico isso que foi feito. Mas talvez para Moisés não era tão lógico. E além disso, essa era a função que Moisés havia assumido desde o começo. Era difícil para ele abrir mão, como ser humano, estou falando. Era difícil para ele abrir mão dessa função que ele tinha e que ele gostava de fazer. Ele gostava dessa parte do julgamento também. Agora ele compartilhou, as questões mais simples do povo eram levadas para esses homens tementes a Deus, esses juízes. E então, sim, as questões mais sérias, as questões mais importantes chegavam até Moisés. E assim, o fardo de Moisés ficaria mais leve. Este foi o conselho que Jetro, sogro de Moisés e sumo sacerdote, melhor dizendo, sacerdote de Deus, passou então para Moisés.
As qualificações, vamos entrar em ênfase aqui um pouquinho mais nas qualificações. Não era qualquer um do povo que podia assumir esses cargos de responsabilidade, de confiança. Então aqui, sob inspiração divina, como nós já vimos aqui, estamos vendo na lição, sob inspiração divina, esses homens tinham que ter algumas características. Tinham que ser capazes, eles tinham que poder desempenhar bem a tarefa que seria colocada em suas mãos. E também deviam ser tementes a Deus. Vocês vão ver aqui na notinha que não adianta a pessoa ter capacidade, mas não ser temente a Deus. Não ajuda. É claro que seria primordial que tivesse os dois, né? Que além de ser temente a Deus, tivesse a capacidade. Porque às vezes uma pessoa temente a Deus, uma pessoa muito disposta, mas não tem a capacidade para um determinado cargo, ela não consegue realizar com eficiência. Então, além de ter capacidade de ser temente a Deus, esses homens precisavam ser confiáveis. Precisavam ser pessoas confiáveis e que repudiassem a desonestidade. Confiáveis, que eles não iam protelar julgamentos, não iam enrolar o julgamento, eles iam cumprir a função dele. Ou, vamos colocar aqui na prática, né? O mesmo que Moisés. Moisés acordava cedo e ficava o dia inteiro jogando o povo. E essa questão aqui de pessoas de confiança, além de confiança no julgamento e mesmo no caráter deles, na questão aqui de que eles iriam desempenhar bem a tarefa deles, com dedicação, acho que seria a palavra melhor, e que repudiassem a desonestidade, não iriam vender julgamento, não iam agraciar, como nós falamos no começo aqui da lição, não iam vender, e nem mesmo por amizade, a questão do juízo, mas que seriam dirigidos por Deus, seriam justos. Então eles precisariam ter essas características, essas 4 principais características. Na segunda parte da pergunta fala: que conselho, dado como base a seleção de administradores de escola, é igualmente aplicável hoje aos vários departamentos da obra? Então, o mesmo conselho, tanto aqui nas escolas, como fala o pensamento inspirado, como também para qualquer setor de organização da obra, qualquer departamento. Pelo correto, as pessoas deveriam ter essas características também. Isso é que o Papai do Céu aconselha, né? Para o trabalho andar. Ela tem que ter a capacidade, tem que ser temente a Deus, tem que ser pessoas de confiança, pessoas confiáveis e pessoas honestas, pessoas sinceras no trabalho delas ali. O trechinho da nota fala assim, devem ser dotados de capacidade para negócios. Então, eles têm que ter a parte da capacidade ali de saber resolver de fazer aquela questão. Contudo, é ainda de maior importância que andem humildemente diante de Deus e que sejam guiados pelo Espírito Santo. Então, além de ter a capacidade ali de gerir o negócio, tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, é Deus que vai ensiná-los, que vai conduzi-los, e é de onde também eles vão ir buscar auxílio, conselhos em oração aos pés de Jesus. Então, Papai do Céu possa nos abençoar e abençoar também a sua obra nessa questão aqui do compartilhamento das funções e também de pessoas capacitadas no cargo certo. Nós vamos ver na sequência que Moisés foi humilde e ouviu o conselho, e assim a obra lá naquele momento pôde prosperar. Que o Pai do Céu abençoe para que sua obra prospere ainda hoje aqui.